Vamos seguir na política aqui no Morning Show, gente. Vini, o Bolsonaro nesse fim de semana tava pistola no Twitter. O que aconteceu, hein? Tava pistola, Paulo, depois de ter comemorado o título do Palmeiras no sábado, né? Neste domingo ele preferiu aí atacar o isolamento social mais radical, conhecido como o lockdown, e também as críticas que o editorial do Jornal Nacional fez a ele no sábado, quando o país atingiu a marca de mais de 100 mil mortos. A gente pode mostrar a thread que o presidente fez aí pelo Twitter. Primeiro ele compartilha, Paulo, uma matéria do Daily Mail que relata que no Reino Unido o Departamento de Saúde estima que 16 mil pessoas morreram das mais diversas formas por não terem acesso ao sistema de saúde devido à pandemia, enquanto 25 mil morreram de Covid-19. Aí o presidente Bolsonaro diz: conclui-se que o lockdown matou 2 pessoas para cada 3 de Covid no Reino Unido. No Brasil, mesmo ainda sem dados oficiais, os números não seriam muito diferentes. Lamentamos cada morte, seja qual for a sua causa, como a dos 3 bravos policiais militares executados em São Paulo. Quanto à pandemia, prossegue o presidente, não faltaram recursos, equipamentos e medicamentos para estados e municípios. Não se tem notícias, ou seriam raras, de filas em hospitais por falta de leitos UTIs ou respiradores. Muitos gestores e profissionais de saúde fizeram de tudo pelas vidas do próximo, diferentemente daquela grande rede de TV que só espalhou o pânico na população e a discórdia entre os poderes. Aqui o Bolsonaro começa já a se referir, portanto, à TV Globo. Ele prossegue: no mais, essa mesma rede de TV desdenhou, debochou e desestimulou o uso da hidroxicloroquina, que mesmo não tendo ainda comprovação científica, salvou a minha vida e como relatos a de milhares de brasileiros. A desinformação mata mais até que o próprio vírus. O tempo e a ciência nos mostrarão que o uso político... Tivemos um pequeno probleminha na conexão do Vini. Evitadas. Voltou. Não, teve um pequeno problema na sua conexão, Vini. Você concluiu? Vamos lá então, só terminando o que o Bolsonaro disse nessa thread. Ele conclui dizendo que de forma covarde e desrespeitosa aos 100 mil brasileiros mortos, essa TV festejou essa data no dia de ontem, como uma verdadeira final de Copa do Mundo, culpando o presidente da República por todos os óbitos. E o ministro das Comunicações, Paulo, o Fábio Faria, fez um tweet no mesmo sentido do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o que vimos ontem, no caso esse editorial do Jornal Nacional, mais parecia a comemoração do 1000º gol do Pelé. Os melhores momentos do vírus ganharam destaque em todo lugar. Até no intervalo de um jogo de futebol, a TV mostra os melhores momentos dos 2 times. Quando vamos nos unir como brasileiros? Pergunta aí o Fábio Faria. Então, lembrando que no sábado, o Jornal Nacional abriu com um editorial lido pelos apresentadores, o âncora William Bonner e a Renata Vasconcelos, destacando primeiramente os direitos à saúde que está prevista à população pela Constituição. Lembrou que o país está sem um quadro técnico no Ministério da Saúde e lembrou também as falas do presidente minimizando a pandemia. Paulo. Muito bem, Vini. Vou fazer a mesma pergunta para o Adriles, para o Joel e para o Zé. Adriles, vou começar com você essa rodada. Na sua opinião, tem gente usando politicamente a desgraça das mortes no Brasil em relação à Covid-19 ou está todo mundo muito preocupado com isso? Não, tem gente usando de maneira sórdida e inescrupulosa a tragédia do coronavírus. E assim, a gente pensa que é só político, né? Infelizmente, a Rede Globo, em um dos editoriais mais repulsivos e mentirosos da sua história, está usando de maneira política e antijornalística para imputar as 100 mil mortes nas costas de um presidente da República. Ele foi, sim, de uma certa forma irresponsável na sua atitude, mas é considerar que a população brasileira é débil mental de achar que o presidente é sua iconografia maior de representatividade, de ação de combate ao coronavírus, né? Mas eu elenquei aqui algumas mentiras da Globo. Primeiro, a gente não está sem ministro da Saúde, isso é infame. A gente tem um ministro interino, sim, que é o Pazuello, que tem feito um bom trabalho, com as devidas restrições que lhe foram colocadas, né?
Imputar as mortes nas costas do presidente é falso pela primeira premissa que todo mundo já conhece, que o STF não ceifou, mas eventualmente praticamente cortou os poderes do presidente no combate ao coronavírus, dando prioridade aos prefeitos e governadores. A Rede Globo mentiu, dizendo que havia um consenso científico em relação ao isolamento social. Hoje é provado que não havia nenhum tipo de consenso, que o vírus chegou, mais uma vez, de diferentes formas, diferentes intensidades, em diferentes regiões. Algumas delas já estão praticamente com imunidade de rebanho, outras o vírus está chegando agora. Ou seja, o isolacionismo mal feito, mal dirigido pelos prefeitos e governadores, esse sim foi irresponsável e jogou boa parte das pessoas na fome, na miséria. Não foi ciência que a Globo estava elogiando tanto o Mandetta quando ele disse que as pessoas, aos primeiros sinais de sintomas, ficassem em casa. Hoje é revelado que pela ciência, pelo consenso científico, ao primeiro sintoma do Covid-19 a pessoa deve procurar um hospital, que isso salva vidas. Não é um consenso científico que a cloroquina seja uma coisa má em si. Há uma série de dúvidas, de questionamentos e de colocações. Ou seja, é uma série de mentiras em bloco que foram articuladas de maneira ignominiosa e asquerosa para imputar de maneira caluniosa e, eu diria, criminosa as 100 mil mortes nas costas de um presidente. Se ele não foi um modelo de eficiência, ele não pode ser considerado um genocida, um homem assassino em massa. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Okay. A Globo, quando manda ficar todo mundo em casa, tem a mesma irresponsabilidade do presidente que não usou máscara, porque aí você está ceifando a dignidade, o trabalho, o emprego das pessoas. Mais uma vez, trancar todo mundo em casa ao mesmo tempo e falar que isso foi um consenso científico, isso é uma mentira deslavada e uma mentira deslavada que, como o presidente bem disse, causa mortes também. Enfim. Joel. Olha, eu acho gozado como esse governo é contra que sequer se fale no assunto. 100 mil mortes é um marco trágico e bastante sério. É óbvio que todo mundo vai falar disso. 100 mil mortes. É muito maior, por exemplo, do que as mortes da insegurança pública lá em 2017. E que a gente, com razão, o Brasil inteiro com razão, se levantou e disse: isso não é aceitável. 70 mil mortes na segurança pública não é aceitável. Da mesma maneira, 100 mil mortes por conta da epidemia, sendo que milhares dessas poderiam ter sido evitadas, isso também não é aceitável. Temos que procurar, sim, quem foram os mais responsáveis. Não é um só, isso está evidente, não é culpa de um indivíduo sozinho, uma tragédia desse tamanho. Agora, vamos olhar na esfera mais alta de representação política, de liderança no nosso Brasil. Ali, na presidência da República, por acaso a gente viu um exemplo de liderança, de união nacional, de respeito à ciência e tentar seguir as melhores práticas? Ou vimos a displicência, a irresponsabilidade, o discurso mais demagógico falando de economia, quando está provado agora. Os lugares que fecharam mais ou menos não tiveram resultados econômicos tão diferentes assim, embora tenham tido aí sim resultados de mortes bastante diferentes. Então, olha, atribuir uma boa parte dessa responsabilidade ao presidente Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Era um momento de união nacional, gente. O Mandetta, o ex-ministro, só por fazer o trabalho competente, ministro do Bolsonaro, ele teve mérito de ter nomeado o Mandetta, só por fazer um trabalho meramente competente naquele primeiro momento, foi alçado à categoria de líder nacional, porque o nosso presidente da República se ausentou, se omitiu da responsabilidade de unir e liderar o país no momento em que mais precisávamos. O editorial do Jornal Nacional pode ter exagerado. Olha, se falou que é tudo culpa, 100 mil mortes culpa do Bolsonaro, então exagerou, não tenho a menor dúvida. Agora, de que ele tem uma responsabilidade grande pela má gestão do Brasil nesse momento de crise, nesse momento de epidemia, que já tirou 100 mil vidas, e é um número importantíssimo de ser ressaltado, porque não é brincadeira, não é gripezinha, é coisa muito séria, isso ele tem sem sombra de dúvidas, embora eu entenda que ele politicamente queira omitir e queira passar adiante e falar de outros assuntos o mais cedo possível. Não tem como passar, não tem como esquecer num momento tão grave desses. Ok. Ô Zé, deixa eu aproveitar aqui a sua participação no Morning. Queria que você respondesse a pergunta que eu fiz sobre o uso político da pandemia, mas também queria que você comentasse aqui para todos a repercussão desse editorial do Jornal Nacional do último sábado. Pois é, era previsível, né? A gente já sabia que esse marco iria chegar e que seria, sim, usado politicamente. Está sendo usado politicamente. Mas o editorial foi tão forte que provocou surpresa aqui em vários setores políticos que não sabem exatamente de que lado ficar, porque há pouco tempo criticavam fortemente a própria TV Globo e suas posturas.
Olha, Paulo, nós estamos entre a denúncia de exagero de redes de televisão ao noticiar as mortes pela Covid-19 e o desdém de um governo que não liga para as mortes e que não está nem aí. Não é exatamente nenhuma coisa nem outra. Há jornalismo, que é avisar e anunciar e insistir que houve mortes, né? E o editorial aí já tenta responsabilizar o governo, e do outro lado o presidente Jair Bolsonaro dizendo que fez o que tinha que ser feito. Olha, é verdade, o governo não está de braços cruzados, tem um projeto, gastou dinheiro e investimentos. O médico me mostrou como funciona um hospital de campanha, que fica aqui perto de Brasília, em Águas Lindas, dizendo que lá tem tomografia laudada, que todos os equipamentos prontos à disposição. Um médico, para conseguir isso no setor público aqui em Brasília, tem que pedir, pelo amor de Deus, para que seja feito e tal, e não consegue. E nesse hospital de campanha, tudo está funcionando rapidamente e todos que chegam com sintomas da Covid são imediatamente atendidos. Eu fiz essa pergunta ao ministro Pazuello na quinta-feira, sobre se o governo poderia evitar as mortes, ou algumas. Ele disse que não, obviamente tendo o conhecimento de hoje, porque se adotasse hoje o conhecimento lá no início, algumas mortes, nem todas, evidentemente, seriam evitadas, que é exatamente esse protocolo de que quando se tem o primeiro sinal, procure um médico, e não, quando o Mandetta falava, de procurar o médico só quando estivesse já sentindo falta de ar, aí já era ladeira abaixo, muito complicado. Então é o seguinte, há uma disputa de ideias, o governo está investindo, tem um grupo de crise muito forte, grande no Palácio do Planalto, com todos os dados dos municípios, por menor que seja, e acompanha, manda equipamentos hospitalares, montou estruturas grandes. Esses hospitais de campanha são fortes, grandes e equipados. Eu queria que esses hospitais definitivos funcionassem com os equipamentos e com a força desses hospitais. O que há aí é o presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte: eu não posso evitar o lockdown. Desde o início ele queria isso, aumentar a força dos hospitais, proteger os vulneráveis e deixar a economia funcionar com cuidado e tal, minimamente. Porque nós temos visto aí cidades que não tiveram nenhum caso, né, e que agora terão e entrarão de forma mais, vamos dizer, mais tardia, mas entrarão no processo. Esta é a política desde o início do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, deixa eu agradecer sua participação aqui. Zé Maria Trindade no Morning, valeu mesmo, Zé, e a gente se vê amanhã. Ô, Paulo. Muito bem, obrigado. Só um minuto, Adriles. Valeu, Zé, brigadão. Beijão, Marcos. Agora sim, você pediu a palavra de maneira educada antes, mas não se aguentou, né? Eu tava me despedindo do Zé, mas você precisa sempre, né? É ciricutico, perdão, então Zé, eu vou passar para você, Adriles Jorge. Em seguida eu concluo com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Eu vou continuar na minha modéstia, eu só vou fazer um comentário em forma de perguntas, porque eu não tenho muitas certezas, né? Qual que é a competência do Mandetta? Se ele, eventualmente, como o Zé bem disse e eu disse também, mandava as pessoas ficarem em casa no primeiro momento, ou seja, isso piorava a situação das pessoas. A competência dele é mandar pessoas ficarem em casa, ou seja, o Belo Horizonte, que o vírus não tinha chegado, que fez a maior quarentena, está fazendo a maior quarentena do mundo, que o vírus não chegava, não chegou, ou seja, arruinou a economia. Essa é a competência? Qual o sentido de união entre o presidente, prefeitos e governadores, se um queria preservar a economia, a liberdade das pessoas e outros queriam trancar todo mundo em casa? Qual que é o sentido de uma união fraterna quando você não sabe exatamente o que fazer, porque não tem consenso científico, não havia consenso científico, ninguém sabia porcaria nenhuma sobre a disseminação do vírus àquela época. O Zé falou em exagero editorialista da Rede Globo, mas é um exagero criminoso, porque se apoia em mentiras e se apoia numa mentira falaciosa, criminosa, de imputar 100 mil mortes nas costas de um homem. Falsa imputação de crime é crime. Você, Joel? A competência do Mandetta esteve justamente no fato de que ele tentou unir o país na direção do esforço da melhor estratégia. Todo mundo ia morrer do mesmo jeito, Joel. Todo mundo ia morrer do mesmo jeito. Um minuto, ô Adriles. Parei. Adriles, o Joel ouviu o seu comentário, agora você escuta o comentário do Joel. Se você quiser falar depois, você me pede a palavra. Vai, Joel.
Os países mais bem-sucedidos até agora no combate à pandemia, eu estou falando de uma Nova Zelândia, de uma Coreia do Sul, de um Vietnã, de uma Alemanha. Esses países conseguiram fazer um esforço de isolamento social e já estão agora bem mais flexibilizados até. É curioso, hoje em dia, a Noruega está com menos medidas restritivas do que a própria Suécia. Então, a coisa ela passa por um período mais intenso e depois vai ficando mais brando. O Brasil teve a chance de fazer isso, aliado a ideia de testar em massa, né? Não conseguiu nenhum dos dois. O Brasil, no isolamento, ficou tudo, cada um de um jeito, cada um de um lado, uns de mais, outros de menos. E na testagem em massa também deixamos muito a desejar. Estamos testando até hoje pouco. Sem dúvida nenhuma não é fácil, mas enfim, o Brasil falhou nesse teste de conseguir a testagem em massa. Isso faltou no início. Faltou essa determinação de um líder que unisse o Brasil com informações e caminhando para o que era o consenso científico, que, na verdade, meio que se mantém. O que fazer. Qual é o plano estratégico de ação? O que o Bolsonaro apostou? Ele apostou em, primeiro, ficar nas redes sociais em vídeos falando contra qualquer esforço, falando até contra o ministro dele. 2 ministros seguidos, hein? Ele não teve a coragem de colocar um ministro que concordasse com as coisas que ele próprio falava nas redes sociais, porque tirou o Mandetta e botou o Nelson Teich, que não era alguém que concordava. Ele podia ter posto o Osmar Terra, podia ter posto outro, não quis. Então ele continuou nessa dissociação entre o próprio discurso dele e do ministro, apostou tudo na cloroquina, a gente produziu milhões e milhões de pílulas aí de cloroquina, até hoje não tem comprovação nenhuma de que funcione, tem gente que tomou e que morreu, é importante ressaltar isso sempre, então até hoje continua sem provas. Qual que era a política dele, qual que era a proposta dele? Nada. Isso é o que falhou, esse nada do Bolsonaro custou vidas, não é todas as 100 mil. Mas custou vidas e foi muito sério. Adriles, para encerrar, se o Joel quiser encerrar também, ele vai poder, mas é 30 segundos, não, rapidinho. Adriles, por favor. União abstrata em torno de fraternidade para combater a disseminação do vírus é união em torno de nada, Joel. Não havia consenso, não há ainda consenso em relação às medidas de isolamento, não há consenso em relação a como o vírus se comportou na Nova Zelândia ou na Suécia. Em alguns lugares provavelmente ele não chegou, em outros está tendo imunidade de rebanho, ou seja, medidas profiláticas de governantes, de isolamento, sobretudo, não são atestadas como veracidade científica. Agora, em relação à testagem, eu concordo contigo. Ok. Joel, para finalizar? Tá encerrado. Adriles arrematou aqui.